nesse momento ao Kim para fazer suas considerações e também responder as eventuais perguntas que foram feitas. Bom, obrigado, presidente. Já de início eu peço perdão e peço licença, já que muitos temas foram abordados aqui por diversos deputados, me citando nominalmente, pedindo minhas opiniões, minhas posições, deputado Sóstenes, deputado Pedro Kizai, deputado Glauber Braga, deputado Amaury. Infelizmente, o Amaury e o Pedro Kizai, que fizeram perguntas mais incisivas, não estão aqui presentes para ouvir a resposta, né? Uma tristeza isso, mas, enfim. O deputado Pedro Kizai até começou a comemorar quando o Sóstenes me perguntou sobre a minha opinião sobre o teto de gastos. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou absolutamente favorável ao teto de gastos. Nenhum país do mundo se desenvolveu gastando mais do que arrecadou. Isso é uma lição de casa matemática para qualquer dona de casa. Você gasta menos do que o seu salário, senão você se endivida, senão você dá mais dinheiro para os bancos, senão você dá mais dinheiro para os juros. Agora eu pergunto, é muito simples dizer que o teto dos gastos é ruim para a saúde, é ruim para a educação, agora é muito difícil sugerir uma alternativa, porque nós temos três, não seja o teto de gastos. Inflação, imprimir mais moeda para investir em educação, para investir em saúde, fazer com que a população mais pobre sofra, perdendo seu poder de compra, como a gente viu no governo Dilma, né, imposto sobre arroz e feijão, IPCA em arroz e feijão chegando a 18%, prejudicando principalmente os mais pobres, ou endividamento, e vocês falam tanto dos bancos pagando mais juros ainda para os bancos, ou aumento de impostos, sendo que a população brasileira não consegue mais pagar imposto. Ou seja, ou a gente controla as contas públicas, ou a gente prejudica ainda mais a vida dos mais pobres. Essa é uma equação muito simples. E ao não dar uma alternativa em relação ao PEC do teto, isso demonstra a natureza demagógica do discurso. É muito simples, é contra, é teto, limita, mas limitou o investimento em educação? Como é que um ano depois da PEC do teto, o investimento do Ministério da Educação em Educação aumentou? E como é que você pode falar em cortes em gastos de educação, sendo que vocês são parlamentares, vocês sabem que existe a vinculação das receitas da União, vocês sabem que a verba é constitucionalmente carimbada, tende para a saúde, tende para a educação e não se pode cortar abaixo daquele índice. Então é demagogia falar em corte em saúde, corte em educação, para tentar justificar um não pagamento em universidades públicas. Outro ponto, falou-se muito aqui sobre o juro dos bancos, né, principalmente os deputados petistas, é até irônico, né, porque os governos petistas escolheram pagar a dívida externa para aumentar a dívida externa que tinha um juro 3 vezes maior. A gente está pagando um juro 3 vezes maior para os banqueiros nacionais. Ó, que coincidência. Será porque o braço do PT no mercado financeiro sempre foi o Palocci, esse santo, que escolheram triplicar os juros? O PT fez com que o país pagasse mais dinheiro para os bancos. É fato, não é opinião, não é ideologia. É fato. Pedro Kizai admitiu aqui do meu lado, os bancos nunca lucraram tanto como nos governos petistas. É um oligopólio protegido pelo governo, incentivado pelo governo e com juros altos por causa da gastança do governo. Ao contrário do que muitos pensam, juro não é resultado de vontade política. Juro é o preço do dinheiro. E se o governo de um país pobre gasta muito, é óbvio que o juro vai ser alto. É óbvio que o juro vai ser alto. Qual que é a garantia que esses credores têm de que o Brasil vai pagar, sendo um país pobre? Nenhuma, é claro. Essa gastança infundada, populista de dinheiro público que a gente viu nos últimos anos, é resultado desse discurso demagógico. Então, não me venham falar que eu estou aqui para defender banqueiro, que eu estou aqui para defender pagamento de juros, quando o governo do PT fez com que nós pagássemos mais juros aos bancos. Fez com que menos do orçamento fosse para a saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, infraestrutura e mais para os bancos. Isso é uma hipocrisia gigantesca. Outro ponto, levantado ali pelo deputado Amaury, infelizmente também não está aqui para escutar, mas ele colocou, né, uma coisa, até nem sei de onde ele tirou isso, mas completamente nada a ver com o assunto, mas ele falou que os latifundiários não pagam imposto, né, é um absurdo que os latifundiários fazem com o país, né, como se, sei lá, latifúndio fosse um tipo penal. Fui preso porque cometi um latifúndio. Que coisa bizarra, uma coisa absurda. Existe desonestidade no campo? É óbvio que existe. Existe lobby do campo? É óbvio que existe. Agora, isso significa que a maioria dos trabalhadores do campo, que a maioria dos latifundiários são corruptos? É óbvio que não. Não teria comida na mesa desse deputado, se não fosse o agronegócio. Não fosse a arrecadação do agronegócio, não teria dinheiro para sustentar esse parlamento. Vocês podem rir o quanto vocês quiserem. É uma questão matemática.
Falaram muito também sobre taxação de grandes fortunas. Vamos falar sobre taxação de grandes fortunas. Adoro falar. E vamos misturar com reforma da Previdência, que é outro assunto que vocês adoram. Vamos lá. Não tenho vergonha nenhuma de defender meus posicionamentos, como o Pedro Kizai começou a rir ali quando o deputado Sócrates me perguntou sobre a PEC do teto. Defendo a PEC do teto, defendo a reforma trabalhista, defendo a reforma da Previdência. Ok. E por quê? Ok. E por quê? Vou concluir, mas fizeram muitas perguntas, agora vocês precisam deixar eu responder. Ouvi atentamente a todas as perguntas. Vamos lá. Continuando. O deputado falou sobre o juros dos bancos, sobre a cobrança de impostos, né, citou muito aí o meu posicionamento sobre a reforma previdenciária, sobre a reforma do teto. Não tenho vergonha de falar sobre o meu posicionamento. Não tenho vergonha de falar sobre o meu posicionamento. Ao contrário do ex-presidente Lula, ao contrário da ex-presidente Dilma, que defenderam reforma da Previdência e reforma trabalhista e teto enquanto era um governo, enquanto estava com a batata quente no colo, eu defendo meus posicionamentos independentemente de ser governo ou oposição. E eu estou pouco me lixando para o governo Temer. Para mim que o Temer vá para a cadeia. Estou pouco me lixando. Podem rir o quanto vocês quiserem. A questão é que eu tenho a liberdade para falar isso. Agora vocês não têm a mesma liberdade para falar sobre Lula e sobre Dilma, que são dois criminosos que também deveriam estar na cadeia. É muito fácil dar risadinha, é muito fácil defender proposta utópica. Voltando. Taxação de grandes fortunas. Vamos taxar grandes fortunas? Vamos taxar grandes fortunas? Quanto? 10%? 20%? 30%? 100%? 100%. Eu proponho 100%, deputado. Vamos lá. Só para concluir. Nós vamos precisar que você conclua. Proponho 100% de taxação sobre grandes fortunas. Presidente, fizeram inúmeras perguntas. 100%. Eu preciso responder as perguntas do deputado Glauber, então, presidente. Mas, por favor, deputado Pedro Kizai, usa 100% seu sobre poder grandes de síntese. fortunas. Vamos confiscar todas as empresas que têm suas ações negociadas hoje na Bovespa. Vai dar cerca lá de 2,3 trilhão de reais. Isso dá para pagar mais ou menos 10 anos de rombo da Previdência. E depois? A gente faz a taxação das grandes misérias? A gente confisca a propriedade de gente pobre? Não tem dinheiro para fazer isso, deputado. A taxação de grandes fortunas é muito parecido com o socialismo. Não deu certo em nenhum país do mundo. A França tentou fazer e o capital começou a sair do país. O emprego começou a sair do país. O investimento começou a sair do país. Taxando grandes fortunas, você prejudicou os mais pobres. Tanto que a França voltou atrás. Conte-me um país que implementou a taxação de grandes fortunas e manteve porque deu certo. Nenhum. Nenhum. Então, Calma, tenho perguntas aqui, eu tenho respostas, velho. Vamos lá, falaram também sobre investimento. Falaram também sobre investimento do pré-sal, né? Se não me engano, o presidente também citou o investimento do pré-sal, 0% do PIB para educação e etc. Bom, primeiro, como é que a gente vai aproveitar o pré-sal brasileiro se a exploração de petróleo é um monopólio de uma empresa que está quebrada, que é a Petrobras? Pois é, quebraram a Petrobras, assaltaram a Petrobras. O governo petista assaltou a Petrobras. PMDB assaltou a Petrobras, PP assaltou a Petrobras. Eu escutei todos vocês muito pacientemente. Por favor, isso aqui é democracia. É isso, por isso que a gente está no parlamento. Por isso que a gente está no parlamento. Por isso que a gente está no parlamento. Vamos lá. Garante a Como palavra. se explora mantendo Só um minuto, monopólio? Só um minuto, Kim. Eu vou pedir aqui para todo mundo. Nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir a cada um com atenção. Tivemos a condescendência, eventual momento que alguém precisou utilizar a palavra um pouco mais, dentro do limite. Estou pedindo ao Kim que possa usar o seu poder de síntese, da mesma maneira que vou pedir a vocês que possam escutar, como nós estamos escutando a todo mundo. Mesmo que não concorde, é que o ambiente é esse. Cada um vai escutar, também falou, e esse é o ambiente que nós estamos propondo. Em seguida do Kim, eu entendo que a Mariana vai fazer uso da palavra, vai ter oportunidade também de contraditar, e, portanto, eu acho que é o momento de todos escutarem. Eu peço a gentileza que a gente possa fazer isso para chegar ao final. Ela terá, você pode ter certeza, como eu tenho sido isenta aqui na condução, aqui tem tido cuidado com relação a isso. Eu espero só um momento, ele vai concluir e nós vamos em seguida... Ah, eu não sou estudante? Você quer ver meu boletim aqui? Ah, só o que me faltava, eu que não sou estudante. Aliás, por você dizer que eu não sou estudante, eu estou do lado aqui de uma presidente da União Nacional dos Estudantes que ficou 6 anos numa universidade pública, não se formou com o dinheiro dos mais pobres e está aqui dizendo que representa os estudantes. E sou eu que não sou estudante? Parabéns, bela cara de pau que o senhor tem. Continuando, deputado Pedro Kizai, debate sério aqui.
Sobre a exploração do pré-sal. Sobre a exploração do pré-sal. Como vamos explorar o pré-sal, sendo que existe uma limitação sobre as empresas que até o terceiro nível precisam ser nacionais para prestar o serviço para a Petrobras? Elas se adaptaram completamente para prestar serviço para a Petrobras, e a única outra que explora aqui no Brasil é a Statoil, só 8%, aliás. E não existe equipamento, não existe infraestrutura, não existe know-how para fazer essa exploração com nenhuma outra empresa, porque existe no mundo um padrão mundial de exploração de petróleo, e no Brasil existe o brasileiro. Criou-se uma jabuticaba aqui. Então, como é que a gente vai explorar esse pré-sal para investir em educação? Segundo, que pré-sal nós vamos explorar quando agora a gente tem gás de xisto e fraturamento hidráulico que é muito mais barato do que pré-sal? Que está ali na camada de cima. É uma questão simples, é uma questão matemática, é uma questão científica. Não é uma questão de ideologia. É um ponto muito simples, deputado.